muito bem-vindos ao canal do CPEC, o Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Universidade de São Paulo, na sua Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco. É uma honra e um privilégio para nós termos como aula inicial desse curso, né, virtual, sobre fundamentos de teoria do delito, o professor de todos nós, né, o primo inter pares do direito penal brasileiro, a maior referência, né, do direito penal nacional, latino-americano, com repercussão sobre toda a Europa continental, o professor Juarez Tavares. Professor Juarez Tavares, seja muito bem-vindo, né? O CPEC fica engrandecido por lhe render essa homenagem, que é uma tentativa também de aproximar esse livro extraordinário, né? Essa obra excepcional, que enfrenta as questões mais agudas, né, mais sensíveis da teoria do delito, a partir de uma visão filosoficamente orientada, profundamente orientada por uma ética comprometida com a pessoa humana, e para poder ajudar, às vezes, alguns estudantes, particularmente estudantes de graduação de todo o país, a enfrentar, né, uma obra com tamanha densidade. Talvez para estudantes de graduação exista algum tipo de dificuldade ou resistência de saber como se aproximar de livros com tamanha profundidade teórica. E esse curso procura fazer isso. Procura, de uma maneira, professor Juarez Tavares, popularizar, sem vulgarizar, as suas contribuições para o enorme campo do conceito analítico de fato punível. Então, muito obrigado por inaugurar esse seminário que é em sua homenagem, né? Podendo tratar um pouco da história, né, desse livro, e acho que esse seria o nosso ponto de partida, né? O que o professor poderia nos contar sobre a origem, né, de fundamentos de teoria do delito? O que está por trás dessa obra, em sentido, o professor se motivou para escrevê-la, qual foi o tempo da escrita dessa obra, se ela foi escrita de uma vez só, se ela é o acúmulo de outros trabalhos, e qual a sua perspectiva, assim, em geral, sobre a obra como um todo? Bem, primeiro quero agradecer a oportunidade de vir aqui para inaugurar essa, esse evento que é muito importante nas ciências jurídico-penais brasileiras. É, especialmente Maurício Dieter, que é nosso grande criminólogo e um professor de primeira qualidade. Me sinto muito à vontade, inclusive, para participar desse evento. Essa obra, Fundamentos de Teoria do Delito, ela praticamente engloba um pensamento que se desenvolve no decorrer do meu tempo de academia, porque eu fui gradativamente incorporando no meu pensamento algumas ideias e depois reformando essas ideias até que cheguei a um momento definitivo de efetivamente me fixar no propósito de elaborar, ou pelo menos traçar as linhas mestras de uma elaboração de uma teoria crítica do delito. Essa teoria crítica do delito me foi motivada pelos encontros que tive com diversos professores nacionais e estrangeiros ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira acadêmica, entre os quais Zaffaroni, Nilo Batista, Juarez dos Santos, Maurício Dieter e outros. E também na Alemanha, Dirk Fabricius, Winfried Hassmer, com quem eu mantive uma amizade de 40 anos, e outros ali que se incorporaram nessa ideia de utilizar a teoria do delito nos seus contornos limitativos para conter o poder punitivo. Claro que quando nós pensamos na teoria do delito em termos de contenção do poder, nós temos que estar conscientes de que o nosso propósito é um propósito até quase que utópico, porque efetivamente não se pode, através de uma teoria, conter o poder punitivo quando esse poder está impregnado de ideologia, de finalidades políticas, de sedimentações de classe, de outros interesses que movem
essa formulação de normas proibitivas ou mandamentais e instituem uma responsabilidade penal para a infração dessas normas. Então, nós temos uma certa consciência, até falei isso com o Zaffaroni quando estive em Buenos Aires, por ocasião do seu aniversário de 80 anos, que é difícil realmente compor uma teoria do delito puramente crítica, porque em determinado momento nós temos que ceder passo a que há uma proibição e nós temos que interpretar essa proibição. Ainda que interpretemos a proibição de uma maneira limitativa, a proibição se mantém, porque a nossa interpretação dá lugar a, de uma maneira indireta, a uma justificação daquela proibição. Então, consequentemente, é muito difícil a elaboração de uma teoria crítica do delito. Portanto, a minha obra é uma tentativa de formulação de alguns princípios gerais ou alguns elementos para proporcionar ao intérprete, ao estudioso do direito penal, compor na sua cabeça que o direito penal tem que servir à contenção do poder. Não pode servir justamente e simplesmente de ampliação desse poder. Essa é a ideia inicial dessa elaboração normativa. Professor, nesse sentido, assim, os seus princípios são bastante conhecidos, né? Esse compromisso de uma estrutura discursiva, como o direito penal, de uma técnica de interpretação da realidade, para limitar o exercício da competência punitiva. O interessante é como ela se articula, além da principiologia, nas próprias categorias da dogmática. Nesse sentido, o seu livro, especialmente no início, né, quando enfrenta o injusto dos delitos comissivos dolosos, ele trata da questão sempre difícil, né, da dimensão subjetiva do delito, né, aquilo que passa na cabeça do sujeito e que ele exterioriza, né, como expressão concreta da sua subjetividade. Nesse sentido, como o professor vê a teoria do dolo como algo ainda articulado entre consciência e vontade, com uma categoria de limitação do poder punitivo do Estado? Eu vejo porque o que eu componho, na verdade, em matéria de teoria do delito, é uma teoria vinculada à fixação do sujeito, quer dizer, à contemplação do sujeito em face de seu contexto. Nunca pude imaginar que alguém pudesse realizar qualquer atividade que não tivesse desenvolvido uma vontade na realização dessa atividade. Se o sujeito vai dirigir um automóvel e não tem vontade, apenas conhece o automóvel, não vai dirigir automóvel nunca. Na vida, claro que não. A, a perspectiva volitiva é fundamental para que o fator causal se desenvolve no plano fático. Vamos pegar a direção, vamos ligar o motor, vamos acelerar, vamos engrenar a marcha, vamos observar os sinais de trânsito. Então, há uma série de preceitos que temos que observar, e se não tivermos vontade, não realizamos nada. Nós podemos conhecer tudo que for possível em matéria de automóvel, até como funciona o motor em seus mínimos pormenores, mas nós não podemos realizar uma atividade de motorização desse automóvel se não tivermos vontade. Então, a vontade é fundamental. Então, consequentemente, eu vejo com muito ceticismo e até uma certa preocupação a ideia de que o dolo constituiria apenas um elemento de atribuição de responsabilidade sem vontade. Se o dolo é concebido desde o direito romano como sinônimo de intenção, e, consequentemente, os romanos tinham uma ideia de que as pessoas realizam as atividades porque estão vinculadas a elas subjetivamente, claro que o dolo não pode deixar de ter vontade. Então, à medida em que nós estabeleçamos um conceito de dolo vincado na vontade e sobre o contexto no qual essa atividade se desenvolve, nós então estaremos usando esse conceito como uma forma, um instrumento de contenção de poder. Uma vez que não se possa demonstrar que a vontade efetivamente dirigiu o acontecimento, não há possibilidade de se estabelecer uma responsabilidade dolosa por esse acontecimento, pelo resultado daí advindo.
Então, eu tenho muita reserva muita reserva não, eu tenho total reserva com relação a essa ideia do dolo sem vontade. O dolo sem vontade, para mim, é uma incoerência lógica, até mesmo porque dolo é sinônimo de intenção. Dizer que há uma intenção sem vontade é uma incoerência lógica. É o, é o que a filosofia chama de, como é que se chama de contradição performática, ou seja, é impossível estabelecer-se desde logo uma representação dessa ideia sem que ela caia em contradição. É uma coisa que diz assim, chove agora nesse momento, mas eu não acredito. Então, é uma, uma, uma contradição performática, quer dizer, há uma atividade dolosa, mas eu não acredito que seja dolosa. Então, é uma coisa absurda, no meu entender. Professor, eu acho interessante a sua posição, principalmente porque se a gente faz a conexão necessária do direito para o processo penal, naturalmente aquilo que se pode demonstrar em contraditório, né, e se estabelecer no curso de uma instrução, como debate, é a exteriorização da vontade, né? Porque no plano da consciência, digamos, da dimensão subjetiva do sujeito, a gente ainda não tem nenhuma máquina, né, capaz de ingressar nessa esfera. E aí o professor tem razão, deixa de ser um processo que toma o sujeito contextualmente na sua centralidade e passa a ser um processo de atribuição que vai de fora para dentro, ou seja, que parte da exterioridade normativa em relação ao sujeito e, Exatamente. portanto, abre uma possibilidade autoritária. Uhum. Sem dúvida alguma, que é uma posição autoritária, não me dá dúvida, porque uma vez que se satisfaça para atribuir a responsabilidade dolosa para alguém, com base no simples conhecimento dos fatos, isso é um absurdo total. Ainda que o conhecimento do risco acerca da atividade. Não importa. É indispensável que o sujeito se vincule à atividade volitivamente, senão não é possível tecer uma ideia de responsabilidade por isso. Perfeito. Professor, olha só, outra coisa que eu gostaria de tratar, porque cada vez que eu leio, eu sempre me impressiono, é como o professor conseguiu, no direito penal brasileiro, avançar na estrutura da antijuridicidade, trazendo não só importantes causas supralegais de justificação, mas também trabalhando como elemento negativo do tipo a dimensão do consentimento do titular do bem jurídico. É muito interessante porque o consentimento ficava lá como uma causa de justificação, dando a entender que você deveria processar as ações para demonstrar o consentimento a posteriori, né? Quando o próprio consentimento esvazia, né, a necessidade de proteção típica. Então, eu queria que o professor comentasse assim essa sua visão mais ampla da antijuridicidade, ou seja, algo que é trabalhado normalmente na juridicidade, que é o consentimento do bem jurídico, o professor traz para a esfera da tipicidade, por meio, né, dos elementos negativos do tipo. Na antijuridicidade, trabalha de maneira muito democrática, tanto a legítima defesa quanto o estado de necessidade, e consegue elaborar, por exemplo, com maior rigor, situações como o dever de educação dos pais em relação aos filhos, né? Fora daquela um tanto caricata visão do exercício regular do direito, né? Então, se o professor pudesse, assim, fazer um controle geral sobre a sua visão da antijuridicidade, né? E de quão importante é trabalhar a tipicidade e a antijuridicidade num exame conjunto, né? Para poder, na medida do possível, antecipar hipóteses absolutórias. Eu já tinha pensado sobre esse tema quando, da minha titularidade na UERJ, que eu escrevi aquele livro Teoria do Injusto Penal. Ali eu procurei refletir sobre a relação entre tipicidade e antijuridicidade e cheguei à conclusão de que não se pode estabelecer uma limitação estanque entre tipicidade e antijuridicidade, como se fazia e ainda se faz em muitas teorias do direito. Acho que é fundamental essa relação entre a tipicidade e a antijuridicidade, e daí até procurei elaborar uma ideia sobre a chamada concepção dialética do injusto, onde a antijuridicidade e a tipicidade se relacionariam em posições dialéticas, ora por identidade, ora por diferenciação, dependendo das condições concretas e também da própria definição da norma criminalizadora. É claro, por exemplo, que em determinadas ocasiões em que há, por exemplo, a afetação de bens jurídicos fundamentais, como a vida, a integridade corporal, a dignidade sexual,
a, assim, a saúde, etc., é claro que esses bens jurídicos que são afetados pela realização de qualquer atividade, eles implicam, consequentemente, uma maior avaliação da tipicidade para identificar efetivamente se houve ou não uma lesão de bem jurídico e também uma maior eh, investigação sobre as causas ou as normas de permissão dessa atividade. E por isso mesmo, essa concepção dialética do injusto faz com que possa analisar a tipicidade separadamente da antijuridicidade quando os bens jurídicos necessitem de uma maior investigação em relação à sua afetação, à sua lesão, ao perigo de lesão, e também a identificação da antijuridicidade com a tipicidade, quando esses bens jurídicos não impliquem uma investigação mais profunda e, consequentemente, quando a própria ordem jurídica já estabelece critérios de identificação dessas mesmas categorias. O Zaffaroni já havia dito mais ou menos isso, que seria um absurdo, por exemplo, contemplar-se uma luta de boxe separadamente na tipicidade e na antijuridicidade para dizer assim, não, toda lesão praticada no boxe é típica, mas não é antijurídica porque está no exercício regular de um direito. E, na verdade, não é típica, desde logo, porque ela está em conformidade com a ordem jurídica, com a aceitação da ordem jurídica. E, por outro lado, também é preciso considerar que toda hora em que há uma aceitação da ordem jurídica com relação a determinada atividade, essa atividade passa a não ser relevante para o direito penal. Com base nisso, também me dediquei a analisar a questão da chamada marginalidade social. Porque, claro, por exemplo, que nós vemos diariamente, esse é um exemplo que eu sempre dei em relação aos meus alunos, nós vemos diariamente que há um aumento progressivo nas pessoas que moram nas ruas, que hoje se chama em situação de rua. Quer dizer, essa, 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 essa terminologia de situação de rua é uma terminologia jornalística para amenizar o contexto trágico, terrível e diabólico das pessoas que moram nas ruas sem ter onde efetivamente morar. Então, que são nômades numa cidade e não mais nômades no sentido clássico de percorrer os campos. Essas pessoas marginalizadas da sociedade, elas realizam atividades que muitas vezes são proibidas pela ordem jurídica. Por exemplo, é proibido realizar um ato obsceno em público, mas a relação sexual realizada por essas pessoas na rua caracteriza a realização de um ato proibido pela ordem jurídica, ou seja, um ato obsceno. Escuta, mas espera aí, essas pessoas não podem, então, realizar relações sexuais? Quanto é que tem que fazer? Tem que pedir emprestado um apartamento de alguém? Ou se ir a um motel e dizer assim, olha, me empreste aí, eu não tenho dinheiro para pagar um quarto para que eu possa realizar a relação sexual com a minha mulher ou com a minha companheira? Como é que faz? Então, claro que essa marginalização social vai engendrar uma causa de justificação, isso é uma autorização supralegal dessas atividades, desde que essas atividades não afetem um bem jurídico pessoal. Por exemplo, não ponham em risco a vida ou a integridade física de uma pessoa, porque daí, uma vez que afete um bem jurídico pessoal, aí entra em consideração o outro interesse, que é o interesse da vítima na preservação de sua própria dignidade, dos próprios bens jurídicos. Então, aí é outra situação. Agora, quando esse bem jurídico é um bem jurídico titulado, até Tiago Joffre usa essa expressão, dos chamados falsos bens jurídicos coletivos, que é uma expressão tradicional na doutrina alemã, é claro que esse bem jurídico é um bem jurídico que pode ser perfeitamente deixado de lado diante de situações muito concretas, que é essa situação da marginalização social. Então, eu desenvolvo essa ideia. Como eu desenvolvo a ideia, muitos atos, por exemplo, realizados por movimentos sociais, no sentido da preservação da sua própria subsistência, como, por exemplo, os movimentos de obtenção de moradia e até de terra para a agricultura, esses movimentos sociais, eles se integram nessa estrutura do injusto penal de tal forma
que o exercício desses movimentos não pode caracterizar uma infração à ordem jurídica. Pode até caracterizar uma certa tipificação, quer dizer, a realização de um fato típico, mas não de um fato antijurídico. Consequentemente, estão aí incluídos também esses dados dos movimentos sociais. Claro que os movimentos sociais, por exemplo, as manifestações de rua, as manifestações das estradas, o inconformismo diante de certas políticas estatais, essas manifestações, elas não podem caracterizar um injusto penal. Elas podem até molestar psicologicamente pessoas, mas não podem caracterizar uma infração penal, porque efetivamente estão ali sendo desenvolvidas para a própria subsistência desse grupo, que é um grupo que está sofrendo a todo momento a carga do poder punitivo. E isso, professor, acho que, não sei se o professor concorda, essa sua preocupação em aproximar o tipo de injusto dessa programação de direitos humanos é, de certa forma, uma tentativa de constitucionalização do tipo de injusto, não é? Uma tentativa de adequar a teoria do delito àquilo que Sim, a claro, Constituição isso mesmo. determina como horizonte ético de uma vida digna para todos, né? Exatamente, exatamente. É. Então, sem Muito bem, dúvida, professor. claro, pode. Olha só, uma das coisas que eu acho mais interessante na elaboração do seu pensamento é essa variação que o professor faz, muito apropriada, em pensar a estrutura dos crimes culposos, dos crimes omissivos, de maneira distinta da dos dolosos, especialmente em matéria de culpabilidade, né? Então, o seu livro estabelece uma diferença para a imputação na culpabilidade dos delitos culposos, né, dos delitos imprudentes, e dos delitos omissivos. Quais são as diferenças pontuais, assim, mais importantes que o professor vê, que impedem pensar a culpabilidade como uma categoria, né, articulada nos seus três momentos, única para essas três espécies de delito? Bom, eu vejo a culpabilidade, diferentemente do que o pessoal pensa, não como um juízo. Eu vejo como uma qualidade da conduta. Então, consequentemente, ela está atrelada à natureza da própria conduta. Se a conduta é dolosa, culposa ou omissiva, essa culpabilidade tem que se adequar, tem que se ajustar a essa natureza dessa conduta dolosa, culposa ou omissiva. E está claro que se a conduta é comissiva, ela tem uma estrutura diferenciada em relação às condutas omissivas. Porque a conduta omissiva é uma conduta que está já pressupondo uma inatividade. E nós temos, então, que verificar até que ponto se pode traçar uma fundamentação da culpabilidade por uma inatividade da pessoa. Como a pessoa pode ser julgada culpada quando, na verdade, ela não realiza uma atividade causal. A atividade causal é meramente pressuposta. Ela é uma atividade de uma causalidade hipotética, uma causalidade puramente artificial. E, claro, nesse ponto, a culpabilidade tem que se ajustar também a esses princípios, quer dizer, que caracterizam a diferenciação entre as diversas atividades, dolosas, culposas e omissivas. Mas isso não é criação exclusivamente minha. A teoria do delito alemã já fazia há muito tempo, desde o finalismo, a diferenciação entre condutas omissivas, dolosas e culposas, diferenciadamente. Tratava diferenciadamente esses tipos de comportamento. E eu também acho que essa é uma contribuição importante do finalismo e, consequentemente, depois das teorias que seguiram as suas ideias. A Jeschke, por exemplo, o Roxin e outros, que aí se desenvolve nesse mesmo patamar. E o finalismo inaugurou essa ideia, claro, diferenciando desde logo delitos comissivos dolosos, delitos comissivos culposos e delitos omissivos, e essa metodologia de tratamento desses fatos, eu acho que é correta para mostrar que há uma diferenciação substancial entre as diversas atividades e, consequentemente, entre a estrutura da própria culpabilidade com relação a esses delitos. Sobre os delitos omissivos, inclusive, há uma outra ideia interessante, é que o erro de proibição nos delitos omissivos, ele tem algumas características muito fundantes, absolutamente diferentes do erro nos delitos comissivos. O erro no delito comissivo é um erro de proibição em face do que a norma estabelece como conduta comissiva proibida.
Agora, o erro nos delitos omissivos é um erro mais complexo. Até eu denomino que é o chamado erro sui generis. É outro negócio. Uma vez isso me veio a ideia, porque uma vez eu tive um caso concreto com o procurador da República de uma sonegação fiscal. Aliás, também é uma outra excrescência estabelecer-se punição penal para a sonegação fiscal, né? Quer dizer, é um tipo de negócio que não dá certo, né? E, além do mais, é uma bobagem, porque, na verdade, hoje em dia, se estabelece como regra de que não há sonegação fiscal de até R$ 10.000. Então, na verdade, quem vai depois sofrer essa persecução criminal, o sujeito que não tem dinheiro, né, para pagar e vai ser o réu das ações penais respectivas. Então, mas essa ideia, uma vez eu tive um caso concreto em que um sujeito que era um pequeno agricultor, não me lembro em que cidade que era, se era Mato Grosso, mas um pequeno agricultor, e que nunca havia declarado imposto de renda, nunca na vida, nunca. Porque o agricultor era uma agricultura de subsistência. Mas acontecia um fato interessante. Houve uma época em que, por uma questão de câmbio internacional, os produtos que ele cultivava aumentaram barbaramente de preço. Então, ele teve um ingresso na sua agricultura rudimentar muito acima de qualquer expectativa para a sua vida toda. E e o fiscal do imposto de renda, vendo aquela aquele ingresso substancial na atividade desse agricultor, eh, foi lá e disse assim: você tem que declarar o imposto de renda. Mas eu não tenho atividade, não tenho renda. Que renda é essa? Não tenho renda nenhuma. E declara, então, que não tem renda. A declaração que não tem renda caracteriza a sonegação fiscal. Evidentemente, não tenho renda, mas tenho a renda. Quer dizer, é uma sonegação com relação à existência da renda. Mas daí eu fui verificar o seguinte, mas é evidentemente, claro, isso é um erro de proibição, evidente, porque o sujeito nunca na vida pensou que tivesse a obrigação de declarar o imposto de renda. E, de repente, como as circunstâncias mudam, ele tem a obrigação, gera a obrigação por uma circunstância que não depende da sua vontade. Claro que não. Né? É o mesmo fato, por exemplo, que o Zaffaroni se refere, da chamada detenção de objetos proibidos. Né? É, um farmacêutico compra, isso eu me lembro uma coisa interessante. Tinha um xarope, que era um xarope que era para, aqui no Brasil, eu não me lembro qual é o nome do xarope, mas era um xarope que até a minha avó usava, minha mãe, meus tios, minhas tias, então usavam esse xarope. E quando eu era criança, até davam a mim, meus irmãos e a todos os meus primos, tudo, esse xarope. Que era um xarope para bronquite, né? E nessa época eu era pequeno, assim, 8, 6, 7 anos de idade, e morava em Curitiba, que é uma cidade que tem um clima meio rigoroso para induzir uma bronquite em qualquer pessoa. Né? É claro. Então, ela me dava xarope, resolvi o problema da bronquite, e até o meu pai, que era médico e tal, também disse, olha, esse é um bom xarope para bronquite. Passados alguns anos, mas muitos anos depois, eu já era procurador da República, quando veio uma proibição desse xarope, sendo porque ele continha, olha, isso aí de 50 anos depois, ele continha uma substância entorpecente, ou uma substância não autorizada. Né? E aí proibiram o xarope. O xarope desapareceu. Mas as farmácias tinham nas suas estantes, nas suas prateleiras, esse xarope. A partir de um determinado momento, a detenção do xarope caracterizaria crime de tráfico de drogas. Isso é uma coisa absurda, né? Claro. Então, é o tal negócio, o chamado delito de posse, quer dizer, mas esse é mais do que o delito de posse, né? Esse é um delito absurdamente inconsequente, porque o sujeito não realizou nenhuma atividade que pudesse dizer a minha atividade provocou, na verdade, a lesão do bem jurídico. Não há nenhuma provocação por parte do sujeito. O sujeito tinha lá licitamente comprada a mercadoria e, de repente, da noite para o dia, ele se torna um autor de crime. Então, isso aí, claro, veio a minha ideia quando eu tratei separadamente das questões relacionadas à culpabilidade nos crimes dolosos, e nos crimes comissivos e omissivos. Porque, na verdade, será que se cria ao sujeito, a partir desse momento, um dever
de realizar a atividade, ou seja, de destruir aquilo que ele comprou e gastou dinheiro para isso. Ele tem que destruir aquilo tudo, tem que entregar aquilo tudo sem nenhuma recuperação do patrimônio que foi investido naquele fato, que 50 anos de atividade demonstraram que o fato era normal na atividade, depois veio uma comissão do Ministério da Saúde e disse, não, esse fato, essa mercadoria não pode ser comercializada porque é uma mercadoria ilícita. É complicado. Quer dizer, o direito penal é um direito complicado porque interfere na vida das pessoas e transforma as pessoas de noite para o dia em criminosos, sem que as pessoas tenham contribuído para esse fato. Por outro lado, no caso dos crimes culposos, por exemplo, a culpabilidade tem que tratar da chamada questão relacionada à previsibilidade subjetiva do evento. É fundamental que se elimine uma vez por todas, por exemplo, o chamado critério do homo medius. Isso é um critério puramente burguês, né? Qual é o homo medius? É o homem concebido pela ideia de Taylor, que trabalhava a divisão do trabalho nas suas fábricas e caracterizava todos os seus operários de conformidade com essa divisão do trabalho. É um homem médio. Como a fábrica trabalharia a produção dos seus recursos em torno da capacidade média de produção de cada operário. Consequentemente, daí surgiu a ideia esse homem médio. Claro, isso é um absurdo total, quer dizer, caracterizar um crime culposo de conformidade com o critério do homem médio. Isso é uma barbaridade. Eu vejo autores brasileiros que ainda se insistem em usar esse critério para caracterizar a culpabilidade no crime culposo, consequentemente, para definir se o fato era ou não subjetivamente previsível ao autor. Isso também se utiliza o mesmo critério quando se trata da chamada exigibilidade de outra conduta. O homem médio agiria de outra forma. Então, o médio agir, isso é uma ilustração, é uma figura imaginária. E, na verdade, todas as figuras imaginárias, elas vão ser o quê? Produtos de uma interpretação do julgador. No fundo, quem vai decidir se o fato é ou não criminoso é o julgador. Não é, na verdade, a lei, nem os elementos que a lei dispõe para caracterizar o fato ou não como criminoso, mas é o julgador de conformidade com a sua idiosincrasia, com suas pretensões, com seus interesses, com os seus preconceitos e também com as suas falibilidades. Claro, isso é fundamental. Professor, acho que é extremamente esclarecedor isso, né? Essa dimensão nos crimes por omissão, por exemplo, que o erro de proibição é, na verdade, um erro de injunção, né? A É, proibição, que é como uma obrigação imposta ao sujeito, que interfere na vida do sujeito, independente da sua vontade, e que pode tanto criar o dever de agir quanto a posição de garantidor. E é por isso que não pode ser compreendida sob a mesma categoria de erro de proibição. é E evidente, quando o não professor pode. menciona esse critério da culpabilidade, né, esse critério do homem médio, ele é um entre tantos critérios do direito penal que, como idealizações, correm o risco de produzir alienação. Né? Então, você começa a É, imaginar que existe talvez esse homem médio, você idealiza esse homem médio, de repente você atribui superpoderes de conhecimento e capacidade e você dissocia esse homem médio idealizado do homem concreto em função das suas determinações sociohistóricas. exatamente. Acho, professor, que isso é o que enaltece a sua obra como um todo. Essa preocupação com a centralidade da pessoa humana na teoria do delito, ou seja, uma teoria do delito que, a partir da filosofia materialista, né, ela compreende que o direito é regra para a vida. Né? Ele não pode alienar a experiência humana para viver no seu castelo metafísico, em que ele atua em perfeita sincronia. Né? O contexto em que a É, pessoa age, o contexto, as determinações sociohistóricas, a biografia do sujeito, tudo isso é uma maneira de humanizar esse direito penal que tem uma certa tendência à asepsia. Né? E não lhe parece, daí, professor, lhe pergunto isso como uma provocação, de que os penalistas brasileiros, às vezes, parecem muito encantados com a dogmática que se configura, que se constrói a partir de outros contextos e numa pretensão de inscrição digamos, de um país dependente no centro do norte global, onde se estrutura essa teoria, a gente acaba sacrificando a nossa realidade e importando categorias que dialogam um pouco com o nosso contexto. e, além do mais, é uma outra coisa. Hoje em dia, a partir do século XIX, né, a partir do século XIX, e hoje em dia se firmou mais ainda,
A teoria do delito, ela começou a ser, na verdade, uma discussão em torno da jurisprudência. Ela não foi mais uma criação assim substancial, bem elaborada, como se fosse, por exemplo, uma crítica da razão pura no tocante à teoria do delito, né? Mas na verdade um comentário um pouco mais sofisticado e bem elaborado de decisões eh, jurisprudenciais. Os tribunais, e quais tribunais? Tribunais alemães? Quer dizer, tribunais que não têm, que têm outra estrutura e outros compromissos diferentes dos tribunais brasileiros, né? Então, eu acho Nesse que ponto, professor, assim, se me permite para agregar e para ver ouvir a sua reflexão a respeito, nós fizemos algumas pesquisas aqui pelo CPEC de elementos que caracterizam as decisões no judiciário brasileiro, certo? Entre sentenças e acórdãos. hum, E a presença de dogmática é cada vez menor. Não se citam mais autores doutrinários, mas exceto quando necessário para justificar posições condenatórias, aí eles sempre aparecem como para fazer apologia ou serem entusiastas de condenações, mas não se cita mais dogmática como essa tentativa de controle, né, de contenção do poder. O que aparece que é uma jurisprudência autorreferente, né? A decisão da decisão reforça, ainda que errado, e constrói um sistema a partir do decisionismo. e daí a doutrina penal vai expor a jurisprudência e procurar demonstrar a validade dessa jurisprudência ou seus retrocessos, etc. Mas, na verdade, o que está acontecendo é a doutrina penal a reboque da jurisprudência, quando deveria ser o contrário. A jurisprudência deveria sair em busca das fontes primárias da elaboração jurídica, que é a dogmática penal, que é a elaboração dos teóricos exatamente que devem definir o que constitua proibido ou não proibido. Agora, é, o que hoje se observa é o inverso, quer dizer, hoje a jurisprudência é que vai ditar o que é proibido e o que não é proibido. Isso é um absurdo total. E eu reclamo muito disso, porque eu acho que a jurisprudência tem que ser caudatário da teoria, e não o contrário. A teoria não tem que ser caudatário da jurisprudência. Isso é um absurdo total. E aí o que acontece? O que acontece é que hoje em dia as coisas mais absurdas vão se desenvolvendo e todo mundo naturalizando esses absurdos da interpretação jurisprudencial. O Esse professor diria, talvez, professor, pela sua avaliação, por toda a extensão da sua carreira, que nós vivemos um dos piores momentos em termos de cientificidade em matéria de decisão penal nos tribunais? sim, eu acho que sim. Porque, em primeiro lugar, não há uma uniformidade no tocante às decisões penais nos tribunais. Há uma influência muito grande da opinião pública, até ministros do Supremo Tribunal dizem que o tribunal tem que interpretar a opinião das ruas, que é um total despautério, né? Com isso, a jurisprudência hoje é uma jurisprudência que está criando normas penais indevidamente, passando por cima do princípio da legalidade e interpretando normas penais de maneira que não podem servir de elemento básico de uma estruturação teórica adequada. Por exemplo, na questão do dolo mesmo, ou na questão essa história, por exemplo, de caracterizar como crime doloso o fato do sujeito que provoca um acidente de trânsito que está em excesso de velocidade. Quer dizer, esse é o típico fato culposo, mas todo mundo fala que é um crime doloso. Por quê? Porque a jurisprudência estratificou esse tipo de comportamento. Quando não vai analisar a fundo o que caracteriza a atividade dolosa e o que caracteriza a atividade culposa. Isso é fundamental. E em outros aspectos aí, que a jurisprudência vai traçando cada vez mais uma ruptura com a ordem jurídica democrática. A ordem jurídica democrática ela não se caracteriza apenas por eleição. No Brasil, a ideia da democracia no Brasil está sedimentada na ideia de eleição. Haverá democracia quando há eleição livre. Mas não é isso, não. A democracia é além disso. A democracia é um regime no qual se dá a possibilidade de uma ampla discussão sobre toda a matéria política. Se não se der oportunidade para que todas as pessoas se manifestem sobre a matéria política, não há democracia. Não há mesmo. E no Brasil, um país que tem
um mundo de pessoas despreparadas, não por culpa delas mesmas, mas por falta de acesso aos meios de instrução, e também pessoas que vivem na dependência de outras. É um país que tem um número muito grande de miseráveis, de pobres, que não têm acesso à instrução, e não apenas à instrução, mas não têm acesso direto à discussão sobre políticas estatais. Claro, a democracia aí é uma democracia muito assim debilitada. Não é uma democracia. A eleição não supre essas deficiências da democracia brasileira. A democracia brasileira só podia ser democracia na medida em que todos pudessem livremente discutir. Olha, eu não concordo com essa proibição, não concordo com esse tipo de atividade, não concordo com essa política pública, e aí eu quero discutir sobre os efeitos dessa política pública de proibição ou de imposição de pena. Quero discutir os efeitos de um sistema penitenciário que hoje é o terceiro maior do mundo, né, com o número de presos, e quero discutir que efeito é esse tão grande que pode repercutir na ausência de fatos criminosos nas ruas ou em qualquer lugar. Então, negócio. E então, não há essa possibilidade. Os tribunais, o que fazem? Os tribunais encampam uma ideia de que tudo está perfeitamente estratificado e que é assim que deve ser. E a democracia se resume à realização de eleições livres. Não é isso. Perfeito, professor. Essa perspectiva mesmo de democracia como um mero procedimento, ou esse assembleísmo, né, de uma decisão episódica, acaba alienando as pessoas do processo democrático e da construção, né, de uma sociabilidade fundada na razão que privilegie a existência do outro, né, a alteridade como condição do próprio ser. Professor, muito obrigado. Né? Como eu disse no início, eu, né, como coordenador desse curso, e todos os professores que colaboraram, né, para a edificação desse enorme curso, com 24 aulas, passando por toda a sua obra em detalhe, né, enfim, fazem isso com envaidecidos, né, mas ao mesmo tempo a possibilidade de homenageá-lo nos engrandece, porque nos filiamos ao que existe de mais rigoroso, humanístico, filosoficamente comprometido dentro da dogmática penal brasileira, né? Por isso que nenhum dos elogios que eu lhe destino me parecem hiperbólicos, né? O que me dói, ouvindo a sua reflexão, é pensar o lamentável estado da dogmática em operação no cotidiano forense diante de contribuições dessa magnitude. Quer dizer, ao mesmo tempo em que nós temos uma teoria tão ricamente elaborada, tão densamente pensada e tão bem escrita, os tribunais, os operadores do direito, né, como, enfim, se configuram esses sujeitos que apenas fazem girar essa máquina, né, que produz e que aprofunda a desigualdade, a gente tem à disposição um arcabouço teórico tão rico quanto o elaborado pela sua pena, né, à disposição. Nesse sentido, eu espero que esse curso ajude a aproximar o seu pensamento de uma enorme quantidade de estudantes. E é para esses estudantes potenciais, né, para essas pessoas que vão ter o privilégio, talvez, de pela primeira vez estudá-lo, tendo por acompanhamento toda essa explicação reticulada, feita por tantos colaboradores, eu ia pedir que o professor destinasse aí uma última mensagem para o jovem estudante de direito, de graduação, que está num contexto em que a formação em direito se empobreceu bastante, né? Se lê cada vez Muito, menos, os exatamente. cursos são cada vez menos controlados, digamos, por uma formação cultural mais ampla, humanística, etc. Mas entre eles, claro, existem as pessoas vocacionadas e que ainda enxergam no direito alguma possibilidade de resistência contra a violência. O que o professor diria, então, para essa nova geração que a gente pretende atingir com esse curso? Bom, primeiro eu quero agradecer a sua generosa atenção à minha obra e à minha pessoa, é sempre muito amigável, muito gentil. É, Depois de certo tempo de vida, a gente começa a ter algumas dúvidas em relação à própria humanidade mesmo, né? Porque quando eu vejo manifestações de ódio, quando eu vejo absurdos como a proibição de dar comida aos mendigos, quer dizer, essas situações drásticas, né, que se veem por aí, eu fico muito pesaroso.
será que nós acertamos na evolução? Será que o homem é efetivamente o fim da evolução ou ele é um retrocesso? Quer dizer, como diz o Jacinto Coutinho, ele é um erro evolutivo. Não se sabe. Mas uma coisa que eu posso dizer às novas gerações é o seguinte: na minha vida toda, eu sempre fui muito inquieto em relação às minhas ideias. Eu sempre elaborava uma ideia, escrevia, publicava, mas depois eu refletia, essa ideia não está boa, mudava a ideia, etc. e tal. E os meus livros têm, cada edição que passa, eu modifico alguma coisa, alguns textos, porque eu concordo com algumas coisas e tal. Por exemplo, na minha evolução, eu era, primeiramente, eu fui assim um entusiasta, defensor do finalismo, depois eu saí do finalismo, fui para a teoria social da ação, por influência de Eshek, que foi meu professor. Depois eu saí de Eshek e fui ter influência da Escola de Frankfurt, e daí já não mais pensava numa teoria puramente dogmática do delito, mas impregnava a elaboração do delito com ideias sociais e filosóficas. E mas ainda nessa ideia eu tinha em vista aquela estrutura da conduta final ou social sedimentada por essas teorias anteriores. E no fim do fim eu cheguei à conclusão seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. O Brasil é um país que tem populações muito diversas, inclusive com culturas diferenciadas e muito assim identificáveis. A cultura quilombola, a cultura dos indígenas, etc. e tal, e que são culturas que não podem ser tratadas de maneira como se fossem homo médios. Não existe isso. Então, eu procurei elaborar uma teoria da ação que pudesse contemplar esse tipo de atividade cultural. Esses grupos culturais são grupos culturais que não se identificam com os grupos culturais europeus, que não têm nenhuma identidade com eles. E a teoria jurídico-penal europeia é uma teoria jurídico-penal para a Europa, não é uma teoria jurídico-penal universal. Não existe essa gramática universal, isso não existe. Né? Eu até, em termos de gramática, uma vez eu conheci em Frankfurt um, um linguista tcheco, em que ele mostrava para mim as diferenças entre os diversos idiomas, o alemão, o francês, os idiomas latinos, o que eles denominavam de indo-europeus, os idiomas, o mandarim, etc. e tal, e mostrava essas particularidades e mostrando o seguinte, que não existe uma gramática universal. Existem alguns princípios que podem ser taxados ou não de universais, mas que não podem ser porque, às vezes, eles não entram de acordo com algumas propostas das línguas que se falam através do mundo. Né? Então, ele mostrava assim, e eu essa ideia é realmente, esse cara tem razão. Se não existe uma gramática universal nos idiomas, é claro que também não existe uma gramática universal na teoria do delito. Então, a minha proposta para os acadêmicos é que sejam sempre inquietos, quer dizer, modifiquem sempre os seus pensamentos, mas não percam de vista a nossa realidade. E não percam de vista uma outra realidade, é que nós precisamos alterar o mundo. Este mundo injusto, perverso, um mundo que só sacrifica as pessoas, que fomenta sofrimentos às pessoas, esse mundo tem que ser alterado. Então, consequentemente, não será por meio do direito penal que se vai alterar o mundo. O direito penal, pelo contrário, é um instrumento de perversidade desse mundo, um instrumento de sofrimento. Nós temos que limitar esse instrumento, diminuindo o sofrimento que ele possa causar. Essa é a minha ideia final e sempre não tenho nenhuma vergonha, nem inibição de mudar de ideia. Mudem a ideia constantemente e ajustem essa ideia cada vez mais à sua perspectiva, às suas experiências e ao contexto no qual essas ideias devam ser aplicadas. Maravilha, professor. Espírito crítico e compromisso com a transformação social. Acho que são os melhores, né, as Eu melhores agradeço a você, prescrições né? e aquilo que define a sua estatura como professor. E Professor Júlio Tavares, muito obrigado. quando estiverem em condições, eu vou a São Paulo para participar dos seus eventos presenciais. Aí seria mais interessante do que fazer por
videoconferência. Verdade, porque aí pelo menos podemos terminar com um abraço fraterno presencial. Demorei muito para eu me acostumar com essa videoconferência, que é complicado, né, para a gente poder falar para uma tela, né, não tendo Exato, né? um auditório, nenhuma pessoa que olhe para a gente com perplexidade, concordando, discordando, Claro. assustadas ou simpáticas. Quer dizer, é difícil, então, captar a ideia. Quer dizer, é difícil dizer, desenvolver uma ideia sem saber qual é a repercussão dessa ideia nos ouvintes. Sem dúvida, né, professor? Ainda parece um exercício narcísico, né? De ficar falando pro Parece, espelho, né? muito Muito bem. obrigado, professor. Foi Bom, mesmo um grande abraço a você. privilégio. Obrigado, O obrigado. CP que agradece demais e espera que o professor goste, né, das aulas, que são aulas e homenagens à Obrigado. sua obra e que, portanto, ao elogiar a sua obra, também expressam Não, admiração pela sua estou vida. muito curioso de ver a interpretação das pessoas em relação aos diversos elementos que ali se contém, né? Acho que vai gostar, vai ser muito legal. Um abraço a Obrigado, todos aí. professor. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Falar do professor doutor Juarez Tavares é uma grande alegria. Primeiro, pela nossa longa amizade, que já dura mais de 60 anos, porque nos conhecemos nos bancos escolares da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde fizemos a nossa graduação. Depois, porque eu acompanhei a edição de todos os seus grandes livros de direito penal, toda a sua produção científica. Juarez Tavares é um dos maiores professores de direito penal do Brasil de todos os tempos. A sua formação científica em direito penal é primorosa. Está baseada na mais elaborada e profunda dogmática alemã, aurida dos ensinamentos do grande Hans Heinrich Jeschke, da Escola de Freiburg. E, a partir daí, o professor Juarez Tavares revolucionou os conceitos teóricos e a linguagem científica do direito penal brasileiro, com todos os seus livros. Desde a primorosa tradução do Johannes Wessels, em 1975, que apresenta todo o moderno direito penal alemão, e depois pelos vários livros em que ele desenvolve esses conceitos, como teorias do delito, direito penal da negligência, depois teoria do fato culposo, as controvérsias sobre os crimes de omissão, o seu famoso Teoria do Injusto Penal, várias edições, e este extraordinário Fundamentos da Teoria do Delito. Obra de maturidade, de conceitos muito refletidos, que vai ser objeto da pesquisa deste curso. E tudo isso feito com a base de uma filosofia marxista. Juarez Tavares é um defensor dos oprimidos do mundo do capital, dos trabalhadores, dos marginalizados, dos criminalizados, dos excluídos em geral. E tem sido a sua vida toda um defensor intransigente, primeiro dos direitos humanos, que ele baseia no conceito de dignidade do ser humano. É, na verdade, o centro de sua filosofia política. Depois, como defensor dos valores democráticos. Para Juarez Tavares, a democracia existe como satisfação das necessidades reais de todos os seres humanos. Esse é o centro da sua ação política. E essa é a pessoa cuja obra principal nós vamos estudar nesse curso.